A palavra de Deus fala em 2 Pedro 1,4: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões. Bate-Papo GE está aqui hoje numa casa maravilhosa, uma casa abençoada, uma casa de promessas. O Bate-Papo GE está hoje com Davi Sácia. Boa tarde, Davi. É um prazer estar com você. Você é um homem abençoado. E o Bate-Papo quer saber de você, Davi. Como foi chegar até aqui com as promessas de Deus na sua vida? Sei que os teus olhos... Bom, antes é um prazer, Helder, estar com você aqui, com a galera aí do Bate-Papo e você que está nos vendo agora, também nos assistindo. Bem, a minha vida ela já começou debaixo de uma promessa. Eu sou de berço cristão, meu pai é pastor na Assembleia de Deus, meu avô já era pastor na Assembleia, tem uma linhagem toda cristã, os meus irmãos, tem muitos irmãos. Quando eu nasci, ainda com dias de nascido, fui apresentado na igreja e ali, naquela oração, a gente sabe que já é liberado promessas de Deus. Então já foi liberado promessa sobre a minha vida e ainda no ventre. Nós que temos esse conhecimento, a gente sabe que desde o ventre o Senhor já tinha escrito uma história para nós e declarado palavras sobre a nossa vida. Mas eu fui sendo criado nesse ambiente de fé, de milagre. E os meus pais, talvez tenha sido a maior riqueza que eles têm me passado, foi exatamente isso. Caminhar, crendo em Deus, ser apaixonado por Deus, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, sendo criado nesse ambiente, eu acho que foi um ambiente propício para Deus fazer na minha vida aquilo que Ele tinha que fazer. Além dos meus pais cantarem, meu pai canta muito bem, minha mãe canta muito bem, toca violão, meus irmãos todos cantam e tocam. Então, criado num ambiente espiritual, criado num ambiente musical, desde pequeno já comecei a me destacar no canto, né? Meu irmão ali me descobrindo com 8 anos de idade, meu irmão Moisés compõe, faz músicas, ele foi o primeiro compositor da casa, e ele fazia músicas e pediu para eu cantar uma música que ele estava fazendo, e aí ele ouviu assim, poxa, uma criança com 8 anos de idade cantando super afinado, super bem, ele me chamou então para cantar no grupo dele de adultos já. E a minha caminhada musical começou ali, com ele, aprendendo com ele, começando a cantar nas igrejas, nos cultos nos lares, né? Minha mãe fazia os cultos domésticos em casa. Então, eu fui crescendo nesse ambiente musical e achava que, bem, eu ia ser alguém que ia cantar ali na igreja, nos cultos e tudo mais. Não tinha muitas pretensões, não tinha uma visão muito ampla do que Deus queria para a minha vida. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Até que com 17 anos, Deus me falou muito claramente sobre esse era não apenas o meu talento, esse era o meu chamado. E aí eu comecei a caminhar. Com 17 anos fui para Jocum, fui ser missionário. Jocum é uma sigla, Jovens com uma Missão. Fui trabalhar com missões urbanas, Morro do Borel, Morro Dona Marta. Entreguei a minha juventude para Deus. Assim, comecei a querer viver em prol do ministério. E aí, por causa disso e de outros tantos fatores, e por causa da graça de Deus, acima de tudo, eu estou onde eu estou hoje. Posso até chorar. Houveram momentos na sua vida em que você titubeou, que você pensou assim, não é por aí, não vai dar certo, não é esse caminho. Houveram momentos assim? Houveram, porque apesar das promessas de Deus serem inabaláveis, e a gente conhece a palavra e sabe disso tudo, né? Uma coisa é você saber do que a palavra diz, outra coisa é você viver aquilo, né? Então, a gente, com a nossa natureza humana, é sempre muito mais difícil você conseguir viver o tempo todo inabalável na sua fé. Tem dias que você vai estar um pouco mais frágil, tem dias que você vai achar, acho que eu entendi errado, acho que não é nada disso que Deus quer para a minha vida, eu vou tentar outra coisa, vou abandonar.
Jesus teve esse momento assim, né? Interessante é isso, porque ele veio para me mostrar como é que o homem tem que ser. E o homem tem que assumir a sua humanidade às vezes. Jesus sabia do plano de Deus do tempo inteiro. Ele sabia que ele teria que descer à terra, se fazer como um homem, sofrer por nós, morrer e tudo mais. Ele sabia dessa história, ele aceitou, topou e veio. Só que na hora do Getsemane ele falou: Senhor, se pudesse passar esse negócio, essa parte aí, não pode adiantar essa cena, não. Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. No momento em que Deus me deu a palavra, a promessa, e até o cumprimento da promessa, se passaram alguns anos. Não foram alguns meses, foram alguns anos que se passaram. E eu cheguei aqui no Ministério Apacentar, que é a minha igreja, no começo do ano 2000, eu cheguei com o seguinte pensamento: falei, Deus, eu vou desistir desse negócio de música. Estou indo para a igreja para ser crente. Eu quero ser só membro, quero sentar no banco, quero ajudar a igreja ali, vou servir ao Senhor com maior alegria, mas quero desistir desse negócio de música. Eu já tinha tentado gravar vários CDs, não tinha dado certo. Já tinha tentado pegar as minhas músicas, mandar para os cantores conhecidos da época, e ninguém nunca retornou dizendo: pô, que música legal, vou gravar. Ninguém nunca nem deu um feedback. E situação financeira apertadíssima. Deus de aliança, Deus de promessas. Falei, não, cara, eu preciso sustentar minha casa, preciso fazer alguma coisa, preciso... E aí, nessa hora, assim, é interessante porque Deus sabe quando você chega no teu limite, né? Ele sabe quando você chega nas últimas forças. E talvez esse momento para Deus tenha sido isso. Assim, eu cheguei na Apacentar sem pretensão alguma de ser alguma coisa. Mas como a minha vida é movida por música também, não tem como eu não... É difícil eu conseguir me separar disso. Cheguei na Apacentar e, quando eu vi, já estava no back vocal da igreja. sem fazer força, sem querer, assim. E aí o pastor Márcio... Coceirinha te levou para... Me levou, não teve jeito. Verônica canta também, então acabou indo. Aí o pastor Márcio, que você conhece também, um grande amigo, o pastor Márcio, eu amo demais, ele disse: cara, você vai começar a ministrar louvor aqui na igreja. Eu falei: pô, não quero, pastor. Não quero porque eu acho que eu não tenho aptidão para isso, assim. Ministrar louvor é uma outra coisa. Você tem que ter palavra, você tem que se comunicar com as pessoas. E eu, não sei se dá para perceber aqui, mas eu sou uma pessoa tímida para falar, para me relacionar com pessoas. Eu sou tímido, assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa timidez. E na época, então, eu tinha toda a timidez do universo, estava em mim. E eu falei: pastor, meu Deus, eu imaginei eu com o microfone sozinho numa igreja imensa daquela. E ele começou a botar pilha, até que um dia eu fui e aceitei, fui ministrar. Foi um desastre, obviamente, né? Eu acho difícil. Foi um desastre, foi péssimo, mas, enfim, eu comecei a ministrar. Só que eu comecei a perceber neles um amor, uma paixão pela presença de Deus, que eu comecei a querer aquilo para mim. Então eu comecei a buscar Deus de uma maneira que eu ainda não tinha buscado, porque se a gente quer de Deus algo que nós nunca tivemos, precisamos dar para Ele algo que nós nunca demos, né? Mas eu comecei a buscar Deus simplesmente por aquilo que Ele é, simplesmente porque eu amava. E começamos a buscar Deus juntos, começamos a buscar Deus. E aí comecei a ministrar louvor na igreja, e o pastor Marcos Gregório, que é o pastor da igreja, ele é um grande motivador, assim, parece que não, parece que é o contrário, mas assim, ele, por ser tão direto, tão franco, ele consegue extrair de você o melhor. Então, por várias vezes ele falou que estava horrível, por várias vezes ele falou que não estava legal, mas isso tudo estava servindo para me fortalecer ainda mais como combustível para que eu melhorasse, para que eu buscasse o aperfeiçoamento, o aprimoramento. E no ano de 2012, o pastor Marcos me chamou para ser músico de tempo integral na igreja. Ele disse: olha, você não vai poder fazer mais nada aí fora, você vai ter que viver integralmente para a igreja. Eu sei que você é casado, tem filho, mas você vai receber uns R$700, se não me engano. E você vai ter que estar aqui em todos os cultos e vai ter que estar todo dia de manhã aqui. Beleza. Eu falei: ok, porque assim, para mim aquilo ali, para alguém poderia parecer uma loucura, mas para mim era uma realização de um sonho, cara. Eu estava recebendo para fazer aquilo que eu mais amava, que era servir a Deus, servir a causa do reino, trabalhar para Deus. Eu fiz isso anos da minha vida sem ganhar nada dando, então agora eu ia receber R$700. Pô, meu Deus, assim.
E foi uma luta para assinar minha carteira. Eu não queria assinar a carteira. Eu falei, não, pastor, isso aqui para mim não é um trabalho, isso aqui é um chamado a ministério. Ele falou, Davi, eu te entendo, mas existem leis trabalhistas e você precisa estar... Enfim, ele me convenceu a assinar minha carteira lá como músico. Tudo pode mudar, mas tua Ok, eu fiz disso assim, então eu preciso buscar Deus muito mais do que eu já vinha buscando. E aí a gente mergulhei em Deus. E as ministrações começaram a ficar num nível diferente. Os louvores que Deus estava começando a me dar e para a turma que estava comigo ali naquela época, começou a surtir um efeito diferente na igreja. Até que no final de 2003 nós lançamos o primeiro CD, que foi o CD Toque no Altar. E de lá para cá, não paramos mais. De lá para cá, aquilo foi o start de Deus assim, no nosso ministério. Foi um romper de Deus, um nível que nós vencemos, ultrapassamos, para nunca mais regredir, para nunca mais voltar atrás. Como é para o Davi? Fazer show para mais de 2 milhões de pessoas no ano. Como é para o Davi, filho de Deus, o homem que dobra o joelho nas manhãs, na noite, ao dormir? Como é para o Davi perceber isso daí? Isso tudo, obviamente, que vai gerar sempre uma responsabilidade. Tudo aquilo que Deus entrega a você vai trazer uma responsabilidade proporcional, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sei de onde eu vim. Eu estava ontem com os meus pais. Meu pai é um pastor de 72 anos, um pastor das antigas, com muita paixão pelo Evangelho, muita paixão pela igreja. Minha mãe, e eu lembrando com eles ali de como foi o nosso começo, a nossa caminhada. A Bíblia fala para que nós não removêssemos os marcos antigos. E estar com eles foi lembrar de onde Deus nos tirou, de onde as minhas origens, atrás das malhadas. Então, quando eu recebo prêmios, placas e discos de ouro, de platina, quando eu estou em algum lugar ministrando para 10, 15, 20 mil pessoas, 50 mil, como foi na marcha lá de São Paulo, não sei quantas milhões de pessoas. Quando eu estou ali, eu sei que eu estou ali para um público grande, mas o meu alvo principal, o meu público principal continua sendo uma pessoa só. Quando eu ministro para 10 pessoas, o meu público-alvo é o Senhor. Quando eu ministro para 20, 30, 50 mil pessoas, o meu público-alvo continua sendo Deus, continua sendo o Senhor. Isso faz com que eu ministre com a mesma garra, com a mesma intensidade, com a mesma força, sem me importar com o número de pessoas que estão. Obviamente que a gente sabe que se tem acontecido isso é porque o nosso ministério tem chegado a esses lugares, a nossa canção tem abençoado, tem tocado a vida de pessoas. Eu estava agora numa cidade do interior da Bahia, que faz fronteira com Pernambuco, chamado Juazeiro. Tinha ali, meu Deus, tinha muita gente ali. A gente olha e acha legal, ok, muita gente acompanhando o nosso ministério, mas poderia ser só muita gente, tocar uma música, alegrar algumas pessoas e ir para casa e achar que está cumprindo o ministério, mas não é só isso. E eu vi pessoas ali sendo tocadas profundamente pela presença de Deus, pessoas em prantos, pessoas que no meio de uma multidão, num estádio, porque foi no estádio da cidade, pessoas no chão, pessoas prostradas, pessoas caídas no chão chorando, pessoas, talvez ali umas 100 pessoas entregaram a vida para Cristo naquele dia. Eu acho que para mim isso faz valer a pena tudo que eu tenho vivido. Eu não fico deslumbrado com os números, né, com os discos vendidos, com as homenagens, com os troféus. O que mais me emociona é ver que, de alguma forma, a minha vida tem sido um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Isso me deixa muito feliz com Deus, muito feliz com Deus. Todas as outras coisas eu transfiro a glória para Ele, porque a glória, de fato, sempre é dEle. Eu sei que sem Ele, sem a graça dEle, sem a unção do Espírito Santo, eu seria só mais um Davi, eu seria uma pessoa comum e muito inferior a muitos outros. Tem muita gente que canta muito melhor do que eu, tem muita gente que compõe muito melhor do que eu, que toca muito melhor do que eu, que tem um preparo cultural melhor do que eu, técnica, tem gente muito melhor do que eu entendo isso. Então eu não posso achar que aquilo que tem acontecido na minha vida é por causa de mim. Não é por causa de mim, eu sei muito bem disso. O que tem acontecido na minha vida é por causa dessa graça maravilhosa de Deus, desse amor incondicional de Deus por mim, e porque eu decidi abraçar isso. Mesmo sem entender muito bem porque Ele me escolheu, eu decidi abraçar isso e viver intensamente para Ele. Eu quero de volta o que é meu. Nessa tua caminhada, o que é mais prazeroso para você?
é você se restituir de todas as coisas que acontecem na nossa vida naturalmente, ou você restituir alguém? São duas coisas muito maravilhosas de Deus, porque eu posso ser usado por Deus para abençoar alguém, para trazer cura, restauração familiar, por exemplo, como dezenas de testemunhos que eu tenho das canções que Deus me deu, mas isso também pode ser para mim, pode servir para mim também, porque nessa caminhada cristã, fatalmente, algumas coisas vão se apegando a nós que, sem a gente perceber, elas vão se apegando a nós. E a gente vai ter que parar algumas vezes para analisar, reavaliar a nossa vida e ver o que está em nós que não pertence a nós, que precisa sair de nós. Há um texto em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né, aquele famoso lava-pés lá, que ele pega uma bacia, vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro, quando Jesus chega para Pedro para lavar os pés, Pedro fala: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, eu que deveria lavar os seus, o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala: Senhor, já que é isso, então não apenas os meus pés, mas a minha cabeça e todo o meu corpo. E Jesus fala algo para Pedro muito interessante. Jesus fala: Pedro, aquele que já foi limpo uma vez, não necessita lavar senão os pés. Porque Jesus sabia que mesmo os discípulos que eram servos escolhidos por Jesus, mesmo os discípulos, ainda assim, no meio daquela caminhada, poeira se apegava ao pé no caminho, e eles precisavam lavar os pés. Eu entendo que nessa caminhada cristã, poeira vai se apegando ao nosso pé, e a gente de vez em quando precisa colocar o nosso pé na bacia de Jesus. De vez em quando os nossos pés precisam ser lavados pelo Mestre. E eu faço isso comigo. Eu entendo que o meu ministério, ele não é Deus não está avaliando o meu ministério quando eu estou em cima de um palco, com um microfone nas mãos. Deus está avaliando o meu ministério quando eu estou fora dos palcos, quando eu estou aqui com você, quando eu estou na rua com alguém que não me conhece, no meu tratamento com alguém, com algum desconhecido, no meu tratamento com os irmãos em Cristo, da forma como eu lido com o Evangelho, se eu continuo encarando o Evangelho com a mesma seriedade que eu encarava quando eu não tinha fama. Nessas coisas Deus vai me avaliar. Jesus disse: se alguém quiser falar com Deus, não faça como os fariseus que vão por meio das praças e oram em voz alta para que todos os ouçam. Ele falou: não, se alguém quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com teu pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. É o que o texto diz. Não, eu creio que o que eu terei de Deus, eu terei no secreto. O que eu vou dar de Deus, eu vou dar em público. Então, eu entendo muito bem isso, e eu tento manter o meu coração muito focado nessas coisas. O meu sucesso, entre aspas, o meu sucesso no palco, ele é apenas um produto ou um fruto daquilo que eu gero no secreto com Deus. Davi, a gente percebe que você falou uma palavra que é sucesso, e isso, dentro do meio evangélico, isso causa um certo embaraço, né? Falar de sucesso é como se você estivesse sendo um herege, como se você estivesse indo por um caminho que não é bíblico. Só que a palavra de Deus fala que Deus preparou para nós o melhor dessa terra. Então, quando você tem de Deus o melhor dessa terra, nada melhor do que a palavra se cumprindo, nada diferente do que a palavra se cumprir. Mas por que nessa trajetória que você já presenciou tantas coisas, por que as pessoas têm essa resistência com o sucesso, essa resistência com uma fama que você adquire? Eu me lembro, uma coisa de 2 anos, por ocasião de um programa na Rede Globo, as pessoas atacaram a Ana Paula Valadão por ela aceitar fazer o programa, e outros artistas também. Então, eu não estou querendo focar esse objetivo, mas por que o sucesso das pessoas que fazem um trabalho, uma obra de Deus, por que isso dói ou incomoda tantas pessoas? Incomoda porque, primeiro, porque elas não entendem exatamente o que significa a palavra sucesso. Elas usam o sucesso de uma forma pejorativa. Não entendem porque, às vezes, elas queriam estar no lugar de quem está fazendo, né? Porque quando você cresce, fatalmente você vai atrair 2 tipos de pessoas: os que te admiram e os que queriam estar no lugar onde você está. Isso não tem jeito. Mas o sucesso é bíblico. Não o sucesso do mundo, não o sucesso da forma pejorativa que nós conhecemos. Quando Deus chama Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, ele fala: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu vou engrandecer o teu nome. É o que Deus fala para Abraão. Fala: Abraão,
você vai ser bem-sucedido. Sucesso bíblico é ser bem-sucedido naquilo que você faz. Paulo teve sucesso naquilo que ele fez. Paulo foi super bem-sucedido naquilo que ele fez. Ele pregou o evangelho no mundo, ele expandiu o evangelho. O evangelho era apenas para a nação de Israel, a salvação era apenas para os israelitas. Paulo expandiu essas fronteiras, ele teve sucesso na sua missão. Eu tenho uma missão e eu preciso ter sucesso na minha missão. Paulo fala, olha, a nossa carreira cristã precisa ser como a de um corredor. Um corredor que se prepara para uma maratona ou para uma prova, ele se prepara pensando em chegar em primeiro lugar. Ninguém se prepara pensando em ser o último, em ser o segundo, em ser o terceiro. Não tem isso. E Paulo fala isso, olha, as pessoas que se dedicam para uma maratona, para uma corrida, eles estão pensando, a mente deles está na coroa que eles vão receber. Ele fala, e ainda mais nós, né, que estamos levando essa preciosa mensagem do Evangelho, precisamos fazer isso com muito mais diligência. Então, eu entendo que o meu sucesso não é o meu sucesso, é o sucesso do Evangelho. A minha glória não é a minha glória, é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Quanto mais eu puder disseminar as minhas canções, quanto mais pessoas comprarem os meus CDs e ouvirem as minhas canções, significa que há uma maior possibilidade de muitas pessoas ouvirem a palavra de Deus através das minhas músicas. Se isso for um sucesso, fazer o nome do Senhor conhecido, eu quero esse tipo de sucesso. Eu não quero o sucesso que me embriague, que me segue, que vai me cegar, que vai me embriagar, que vai me fazer com que eu me perca, mas em todas as áreas da vida você pode se perder. Em todas as áreas da vida você pode ficar cego, você pode ser um médico e se achar o bambambam e pode se perder no meio disso tudo, pode se embriagar com o sucesso de ser um médico, um advogado, seja lá em que área for. Nessa área musical também a gente tem que tomar os nossos cuidados para que isso não aconteça. Mas existe o sucesso do mundo e existe o sucesso da Bíblia, e eu quero o sucesso da Bíblia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora... E eu quero te agradecer, foi fantástico esse nosso bate-papo. E você foi um entrevistado assim muito tranquilo, você falou com muita propriedade, com muito conhecimento, até porque você é cheio do Espírito Santo, a gente sente isso só na tua presença. E eu quero te agradecer, mas quero te pedir também que você continue sendo o que você é. Esse ministrador de multidões, esse homem de Deus que está sendo usado o tempo todo, continue preenchendo a vida das pessoas, porque você é um homem usado por Deus e você vai ser muito mais alçado ainda nesse Brasil e nesse mundo, eu creio nisso, em nome de Jesus. Suas palavras finais. Quero agradecer a vocês essa iniciativa de promover o reino de Deus de uma forma diferente, né, da que eu faço. Eu faço isso através da música. E vocês estão fazendo, entrevistando esses ministros de Deus e colocando isso à disposição do Brasil inteiro, do mundo inteiro, através da internet, através da TV. Agradecer essa iniciativa de vocês. Vocês também estão sendo usados por Deus, né? Vocês também são instrumentos na mão de Deus. E você que conhece, né, o meu ministério, você que vê os nossos DVDs e ouve os nossos CDs, eu quero te dizer que, se você me acha um super-homem de Deus, eu sou um homem de Deus humano e tenho as minhas limitações humanas, mas eu sou apaixonado por Deus. Você pode olhar para mim e dizer, poxa, eu nunca vou conseguir ser igual Davi, eu tenho as minhas falhas, então eu nunca vou conseguir. O que você precisa é simplesmente se colocar na mão de Deus. Ele não faz nada comigo que ele não possa fazer com você também. Se você se colocar na mão de Deus, ele pode usar a tua vida como instrumento nas mãos dele. As pessoas que caminham comigo sabem quem eu sou. A minha esposa, os meus filhos, sabem que eu sou uma pessoa que é Deus, acima de tudo. E eu quero dizer para você que eu estou tentando aliar as três imagens que se tem a meu respeito. Existe a imagem que eu tenho a meu respeito, existe a imagem que as pessoas têm a meu respeito e existe a imagem que Deus tem a meu respeito, né? E quando eu consigo alinhar essas imagens, quando eu consigo achar de mim aquilo que Deus acha e quando eu consigo fazer com que as pessoas percebam o que eu sou, ser exatamente aquilo que eu sou, eu consigo ser uma pessoa melhor. Então, me ajude em oração, mas queira, não me veja apenas como uma pessoa, um referencial para essa geração. Queira ser você um referencial para essa geração. Queira ser você um instrumento de Deus. Ainda que Deus não faça com você o que tem feito comigo, mas Ele vai fazer uma outra coisa. Você pode ser usado para abençoar a sua família, a sua igreja, o seu bairro. Você pode ser usado para abençoar uma pessoa na sua rua, seja lá o que for.
Queira ser um instrumento nas mãos de Deus. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus. Não deixa que nada te perca, faça com que você se perca de Deus. Não deixa que nada te afaste de Deus. Não deixa que a obra de Deus te afaste de Deus. Não deixa que o mundo te afaste de Deus. Não deixa que as preocupações da vida te afastem de Deus. Não deixa que o dinheiro te afaste de Deus. Nada, não permita que nada se coloque entre você e Deus. E eu tenho certeza de que a gente vai se encontrar outras vezes. E eu vou saber que você também está sendo usado por Deus. Assim como Ele tem me usado pela graça e pela misericórdia dEle. Como Ele tem usado esse brother aqui, como Ele tem usado esse programa, essas pessoas maravilhosas que, da forma que eles encontraram, estão promovendo também o reino de Deus. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa levá-los a um caminho ainda muito mais excelente. Que com a destreza que vocês estão fazendo as coisas para Deus agora, vocês continuem fazendo nessa caminhada. E o coração do homem de Deus é provado nas pequenas coisas. Que das pequenas coisas vocês se mostrem fiéis ao Senhor, para que o Senhor possa promover vocês a níveis cada vez maiores na presença dEle, em nome de Jesus. Eu queria finalizar com você com uma perguntinha. Ainda tem mais promessas para se cumprir? Ainda tem muitas promessas para se cumprir na minha vida, e a cada dia eu estou buscando uma nova, né? Uma motivação nova. A gente tem lançado CDs, DVDs, agora gravando também o CD da Verônica, da minha esposa, que infelizmente não pôde estar aqui conosco agora, mas eu estou sempre envolvido em alguma coisa, eu estou sempre envolvido com a obra de Deus, para não deixar com que eu me envolva em outra coisa. Eu estou sempre muito intenso nas coisas de Deus. Então, com certeza, tem muitas promessas de Deus para se cumprir na minha vida, e essas promessas que vão se cumprir não são apenas para mim. Tenho certeza que vai ser para abençoar a vida de muita gente também. Gente, nada mais a dizer, né? Davi Sassi foi assim, completo. Encheu a nossa vida de unção, encheu a nossa vida de bênçãos. Fique com Deus, se liga aí.